Olá, eu sou Laís Machado, consultora de imagem e estilo, e hoje você vai me acompanhar aqui com informações que a Edesoft trouxe para você a respeito de imagem e estilo. O que a gente espera do colaborador Edesoft sobre comportamento, aparência e comunicação. Então vem com a gente que é bastante informação, você vai aprender bastante, mas também vai se desenvolver. A persona Edesoft é como se a gente trouxesse a empresa para uma personificação de um ser humano. Então, se a gente pudesse descrever quem é a Edesoft, a gente poderia dizer que a empresa é um homem de 40 anos que tem algumas características como ambição, como formalidade, como elegância e como discrição. A partir dessas características, a gente começa a pensar qual seria a vestimenta, como seria o comportamento, qual seria a aparência desse homem. Então, é a partir dessa personificação que a gente conduz você, colaborador, às nossas expectativas em relação à sua apresentação pessoal. É importante a gente entender quais são os aspectos culturais que vão guiar a gente nessa jornada enquanto colaborador Edesoft. Os aspectos culturais, eles vão conectar você com a essência da empresa. Então, conhecer, respeitar e agir seguindo os valores da Edesoft é o que a empresa espera. Quais são esses valores? Sinceridade, respeito, proatividade, objetividade, comprometimento, inovação e excelência em qualidade e ser admirado. A partir desses valores, você já sabe exatamente qual é o seu comportamento que precisa ser prioridade aqui dentro da empresa. E vamos entender um pouquinho mais sobre a essência da imagem. Quando a gente fala em imagem pessoal, o que constrói a nossa imagem? A gente pode dizer que existe uma tríade que sustenta essa imagem pessoal. Essa tríade, ela é composta pela sua aparência, pela sua comunicação e pelo seu comportamento. É imprescindível que você esteja presente para a comunicação de cada um desses espaços e você se responsabilize pela percepção que o outro tem de você, porque a imagem é isso, é a percepção que o outro tem de você. A forma como você se vê é a autoimagem. Então você até pode ter uma autoimagem positiva, mas o meio te perceber de uma forma diferente. E se isso acontecer, a gente chama de ruído de imagem. Eu vou trazer um pouquinho mais para você entender como a gente pode conduzir e mudar essa percepção do ruído de imagem. É importante a gente entender o poder da primeira impressão. Você estando com o cliente ou não dentro dessa jornada, de qualquer forma, você vai gerar primeiras impressões. A primeira impressão, ela é formada nos 3 primeiros segundos de contato. É como se a nossa cabeça tivesse um HD e toda vez que a gente capta uma imagem, aquele HD começa a funcionar e te mandar julgamentos. Sem sofrer, nós funcionamos assim, somos seres humanos e a gente realmente julga a partir da imagem que a gente vê, porque o nosso cérebro acessa aquilo que está armazenado no nosso arquivo. Você é responsável por essa primeira impressão, porque os elementos falam por você. Quais são esses elementos, Laís? Gestual, tom de voz, expressões faciais, velocidade da voz, aparência e, claro, a sua postura física. Então, sem falar nada, você comunica. Quieto, calado, você comunica. Então, além da comunicação verbal, que é onde você mostra todo o seu conhecimento, todo o seu repertório, toda a sua inteligência, você também precisa se preocupar com aquilo que não é falado, ou seja, com a construção da sua imagem. E é esse ponto que a gente quer que você tenha muita atenção nessa jornada com a Edesoft. Nos 3 primeiros segundos de interação, o outro decide sobre você, se você é dominante, se você é influente, se você é esperto, se você é promíscuo e se você tem potencial de ganho. É só você pensar como você percebe os outros e o julgamento que você faz. Então é de extrema importância que a sua imagem esteja coerente com o que você quer comunicar. E aí eu te pergunto, o que você quer comunicar com a sua imagem? Você já parou para pensar isso alguma vez? Talvez seja um exercício interessante de você fazer. Pegue uma caneta e um papel, reflita, pause, se inspire e traga essa mensagem a partir de agora. O que eu quero comunicar? Qualquer mudança que você vai fazer,
na sua aparência, no seu cabelo, na sua roupa ou até no seu comportamento tem que estar conectada com essa intenção de imagem, para que não haja ruído. O que você veste é uma ferramenta de expressão. A moda é uma ferramenta de expressão. A ideia é que você consiga trazer a sua essência através do vestir. E essa liberdade de expressão, ela é muito ótima porque a gente consegue se individualizar, ser único através dessas escolhas que a gente faz. Porém, quando a gente entra numa empresa que existe uma expectativa a respeito de como você se apresenta, é sempre importante que você mapeie essa expectativa e você se vista de forma coerente. Por isso que eu tô aqui, para te ajudar a entender a expectativa e que você consiga conduzir isso da melhor forma. Portanto, quando você escolhe a sua roupa de manhã, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é o perfil da empresa que eu trabalho. Lembra que a gente já falou que se a gente fosse personificar a Edesoft, seria uma pessoa elegante, líder, ambiciosa, né, refinada, discreta. Então, a sua roupa, ela tem que estar coerente com essa mensagem. Depois, a gente pensa no cargo. Qual é o cargo que eu ocupo? Por último, o estilo pessoal. Vou dar um exemplo para você. Se você é uma mulher e você tem um estilo mais sensual, nesse ambiente o seu estilo não pode vir primeiro do que o perfil da empresa, porque o perfil da empresa ele vai para uma mensagem mais elegante do que sensual. Ou exemplo, se você é um homem e tem um estilo mais criativo, o seu estilo não pode se sobrepor ao perfil da empresa. E isso estamos falando só de aparência. Daqui a pouco a gente vai entrar no comportamento e também na comunicação. Então, toda escolha que você faz tem que estar conectada com essa intenção e essa expectativa. Então, uma boa dica para você é: cuidado com o que você está comprando. Quanto tempo você passa no trabalho? Você já parou para pensar se o seu guarda-roupa ele está conectado com esse tempo que você fica no trabalho? Eu sou consultora de imagem, como eu já falei no começo, eu atendo muitas mulheres, eu entro em muitos guarda-roupas e também nos dos maridos e namorados, e o que eu vejo geralmente é um desequilíbrio muito grande a respeito desse exercício de pensar quais são os papéis que eu ocupo na minha vida e quanto de roupa eu vou dedicar para cada um desses papéis. Por quê? Pensando na persona Edesoft, talvez a roupa que você use para o trabalho você não queira usar no final de semana. Às vezes no final de semana você vai querer uma coisa mais descontraída, uma coisa mais leve. Só que se você gasta energia de compra sempre para essa roupa mais leve, que talvez seja até a sua preferida, quando chega no trabalho você não tem o que usar. Ou ao contrário, vejo pessoas que compram muita roupa para trabalhar, chega no final de semana e não consegue desconstruir. E esse desconstruir é importante porque é uma forma de você relaxar. Então, antes de efetuar uma compra, eu quero que você se pergunte: para qual área da minha vida eu estou demandando esforço? Aí você começa a cobrir todas as áreas da sua vida. Quando você ocupa o seu papel de mãe no final de semana, ou de pai, ou o seu papel de ir para a praia, de ir para a academia, e a gente tem o papel do trabalho. Então, essas roupas do trabalho que você vai comprar, talvez, que pode até ser usada para um final de semana, ela precisa estar coerente com essa intenção que a gente tem falado aqui desde o começo. Importante também você fazer uma pergunta muito chave que eu trago para todos os meus clientes de consultoria. Cada peça que você adquirir, ela tem que combinar com 4 outras. Por quê? Se você compra uma peça que você só imagina combinando com outra, essa peça ela vai fazer um único casamento. E esse seu armário, ele não vai ser bem aproveitado. Você tem a necessidade de toda hora comprar e comprar e comprar, e na verdade é porque você não conseguiu criar mais com aquela única peça. Então, se você gostou de uma camisa, a camisa é linda, ela tem uma informação diferente, tem um detalhe, e você só imaginou ela com uma calça, você não conseguiu encontrar outras 3 possibilidades, não leve. Esse é o tipo de investimento que não vai valer a pena. Quanto mais criações você fizer com uma única peça, melhor. E tudo bem repetir roupa. Esquece isso de que a gente tem que estar toda hora com um look diferente. Nosso armário ele precisa ser funcional, ele precisa ser inteligente e também sustentável. Quanto mais combinações você fizer, melhor. Então não invista sem responder essa pergunta. Trazendo um pouco mais dessa persona Edesoft estilo elegante. Quais seriam as características do vestir dessa persona? Quando a gente fala de elegância, a gente fala de um visual refinado, de um visual mais discreto, de um visual que transmite a mensagem de sucesso e imponência.
Ok, Laís, quais são as escolhas que eu preciso fazer para trazer isso para minha imagem? Então a gente pode pensar em roupas com linhas mais simples. O que seriam linhas mais simples? Sem muita informação. O menos é mais nesse momento. Menos acessórios, menos volumes, bordados, babados, recortes, aplicações. Quanto menos você vai conseguir esse resultado. Menos volume, menos aplicações, menos materiais. A alfaiataria é um ótimo recurso para trazer essa comunicação. Peças de qualidade, peças coordenadas, peças atemporais, de preferência que não sejam tão da moda. Então algo que você consiga usar hoje e daqui 5 anos, para que isso seja um investimento que vale a pena. A gente fala de bolsas com linhas mais retas, bolsas mais estruturadas, a gente fala de roupas com poucas estampas, né? Como eu já falei, poucas informações, acessórios que tragam um bom acabamento ao look, os sapatos sempre limpos, sempre em dia, o salto do sapato nunca ruído, o bico do sapato nunca machucado, a unha sempre bem feita, o cabelo com pouco reflexo, sem muita cor no cabelo, então tons mais discretos, né? Com pouco iluminado. A gente fala, por exemplo, de um cabelo masculino muito bem cortado, a barba sempre bem aparada. É claro que você pode se expressar através do seu estilo, a sua identidade é única. Então, quanto mais você conseguir conectar essa intenção de imagem com a sua essência, mais vai aparecer essa sua força de estilo. A empresa não quer anular a sua essência, pelo contrário, a empresa quer que você traga isso no seu dia a dia, porém respeitando essa característica da persona, onde a gente também trabalha com maquiagens mais discretas, a gente trabalha com elementos que não sobressaiam, e sim que eles te valorizem. Então, entrando um pouquinho no detalhe de quais seriam esses elementos, falando do vestir masculino, a gente fala de camisas de algodão, camisas de tricoline, a gente fala de camisetas polo, né, com cores mais discretas, com tecidos como piquê, algodão pima. A gente fala de sapatos que não são tênis de academia, a gente fala de sapatos como o Oxford, o Derby, um sapatênis que tem uma pegada mais moderna, mas que também não leve para essa essência do tênis casual. A gente fala de tricôs que possam entrar com sobreposição com a camisa, calças jeans sem lavagem, sem rasgos, calças mais escuras, calças tipo chino, que tem um bolso faca, ou calças de algodão, casacos de lã estruturados. Quando você olha esse mood board, você vê uma imagem mais clean, uma imagem mais refinada. O que seria o não? O não seriam camisetas com estampas, moletons, calças com barra por fazer ou calças muito largas, calças jeans estonadas, rasgadas. O estonado é essa coisa que tem o efeito de já vir destruído de fábrica. Então, cuidar também com asseio pessoal, com manchas na camisa de suor ou barbas que não estão bem feitas, camisas rasgadas, camisas furadas, camisas manchadas. Tudo que traga informalidade demais vai na contramão da mensagem que a gente quer do visual impecável e refinado. E falando das escolhas femininas, a gente também vai para as linhas mais simples. Reparem como esse mood board que eu trouxe são de peças que não tem muita informação. O primeiro vestido é um vestido de algodão, que ele tem um volume, mas ele é clássico. Ele não tem uma estrutura de assimetria ou uma peça muito de vanguarda. Ela é uma peça temporal, ela tem um decote transpassado, uma cintura marcada, uma saia vazê, midi, de preferência saias midis, que não sejam curtas, camisas que não tenham decotes nas costas excessivos, que não tenham decotes no peito excessivos, que tenham uma certa fluidez. Então blusas com manga também, manga longa, manga curta. Se usar regata, priorizar regatas de alça larga, regatas que você consiga usar com o sutiã de alça e o sutiã não aparecer. Então você pode usar blusas sem manga. Macacões são ótimas peças para as mulheres, macacões de alfaiataria que não sejam justos demais, que valorizem a cintura e tenham um caimento mais leve. Você pode optar por blazers, cardigans, até mesmo jaquetas. Sapatos que não tragam sensualidade demais, sandálias de tiras, excessos de informação na sandália também. Você pode pensar em sapatos como escarpin, uma sandália de salto bloco, uma saia lápis, a saia vazê, peças que não destaquem demais e sim que eles valorizem você.
Então, o que a gente evita no vestir feminino? Moletons, saias curtas, calças jogger, que é uma calça bem de final de semana, peças com decote ou com a barriga de fora, como croppeds, calças rasgadas, um tênis muito informal ou aquela sandália meia pata, que é uma sandália também que não traz tanta elegância. Priorizar saltos, até sandálias sem saltos, não tem problema, mas que não tragam tanta informalidade daquela rasteira de final de semana. Pode ser um mule, pode ser algo que prenda atrás, que não deixe o pé solto. Então evitar calças leggings, o cabelo sujo também, tudo que vá na contramão da mensagem do refinamento e da elegância. Eu gosto muito dessa frase da Constança, que diz que aparência e comportamento não substituem competência, mas não há competência que não se beneficie de uma boa aparência. Então, se preocupar com a sua imagem é sim assumir a responsabilidade de que você é o único responsável pelos seus resultados. Nós temos a comunicação verbal e a não verbal. O que faz parte da construção da imagem, que eu vou trazer para vocês aqui hoje nesse treinamento, é o não verbal. Um dos elementos da comunicação não verbal mais poderosos é o sorriso. O sorriso é a forma mais genuína de você se conectar com o outro. Então, traga isso na sua comunicação. A persona Edesoft é uma persona que sorri, porque isso é simpatia. Por mais que você não goste do seu sorriso, você pode sorrir até sem mostrar os dentes. Até de máscara, em tempos de pandemia, quando a gente sorri, o outro percebe, porque a gente sorri com os olhos. Então, exercite o sorriso quando você entrar nos ambientes, quando você entrar numa reunião, quando você receber um cliente ou quando você de manhã encontrar os seus colegas. O sorriso é a forma mais potente de você se conectar com o outro. A postura também é um elemento muito importante da comunicação não verbal. Eu vou deixar aqui para vocês a dica de um livro que eu adoro, que chama O Poder da Presença, da Amy Cuddy. Inclusive tem um TED Talks na internet que você pode pesquisar. Esse livro e esse TED, eles falam o quanto a nossa postura impactam na percepção que o outro tem da gente. E mais, o quanto a nossa postura impacta na nossa autoconfiança. Uma postura ereta, alongada, comunica confiança e segurança. A postura de todos os elementos da comunicação não verbal é o mais difícil da gente mexer. Muitas vezes a gente traz essa postura errada por espelhamento dos pais quando a gente é criança ou por alguma dificuldade que a gente tem na coluna, algo do nosso corpo mesmo. O importante é que você consiga corrigir e você esteja atento para isso. Então você pode buscar por RPG, você pode fazer fisioterapia, você pode fazer pilates, tudo que trabalhar a favor da sua saúde, é claro, trabalhar a favor da sua coluna, da sua postura, também vai ajudar na sua imagem. Então lembre de não deixar os ombros muito enrolados quando você estiver numa reunião virtual ou quando você estiver sentado numa sala, perto das pessoas que estão ali em contato com você. Lembre sempre de manter o seu olhar reto, nunca olhar muito para baixo. Lembra de no momento de andar você colocar os ombros para trás, fazer uma rotação da escápula. Quanto mais você exercitar de alongar a sua postura, mais você vai conectar segurança e poder. Não é fácil. Aqui é um exercício constante de estar presente. Até por isso que o livro chama O Poder da Presença. Não deixe de ver esse livro, é uma oportunidade de leitura que vai te desenvolver e vai te trazer muitos insights legais de como também você se sentir seguro antes de entrar numa reunião. Nesse livro, a autora traz uma técnica muito legal que chama a pose da Mulher Maravilha. Se você coloca a mão na cintura, no momento que você está inseguro, e você ancora essa postura por alguns minutos de olho fechado, você manda uma mensagem para o seu cérebro que vai disparar algo que vai trazer essa autoconfiança. Então é uma técnica muito interessante para oratória, se você vai entrar num momento que você está inseguro, que você não sabe como conduzir, ou você está com aquele frio na barriga, né? Algo muito importante que vai acontecer. Você pode ir no banheiro um pouquinho antes ou numa sala sozinho, ancorar essa postura, né? Para disparar essas mensagens para o seu cérebro e trazer essa autoconfiança para sua imagem. Falando de apresentação pessoal, é muito importante que você lembre de se apresentar pelo nome e pelo sobrenome. Laís, existem muitas. Laís Machado, só eu como consultora de imagem. Então, qual é o seu nome e o seu sobrenome?
Exercite se apresentar toda vez que você encontrar um cliente, você encontrar um colega, você for apresentado para alguém, apresente-se pelo nome e pelo sobrenome. Isso é uma forma de você se conectar com a sua ancestralidade, você trazer mais força para sua imagem pessoal, ajuda as pessoas a gravarem mais a sua identidade. Também é algo para você exercitar, mas que se você der atenção, vai trazer essa força que você quer para sua comunicação pessoal. E sobre o aperto de mão, que também é um elemento de comunicação, a gente sabe que em tempos de pandemia não é o ideal a gente estender as mãos. O ideal é que a gente faça cumprimentos sem conectar o corpo. Em tempos fora de pandemia, o aperto de mão é imprescindível que ele seja firme e que você se conecte com os olhos através dessa troca. Se você não está seguro de estender a mão, você não sabe se o outro vai fazer, dê o primeiro passo. Isso também mostra a sua autoconfiança. O aperto de mão ele precisa ser firme, ele não pode ser muito curto, mas ele também não pode ser muito longo. Os homens têm que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes os apertos de mão são muito firmes demais e podem até machucar a mão. Então não precisa fazer barulho no aperto de mão, não precisa trazer tanta efusividade nesse contato. Ainda mais no ambiente onde a gente quer trazer discrição, elegância, liderança. O aperto de mão também fala sobre você. Como a gente já falou sobre postura, a sua postura ereta comunica, a força e a autoconfiança. Falando no geral, a linguagem corporal, ela pode te boicotar. Às vezes você está cansado, você não dormiu bem, você não está no seu melhor dia. E se você não vigiar a sua postura, você está comunicando para o outro toda essa falta de energia. Então, cuidado com o excesso, de apoio dos braços nas mesas de reunião, ou a cara de sono. Você precisa lembrar que o outro está mapeando você. A primeira impressão já aconteceu, mas a sustentação da impressão, ela continua. E muitas vezes o ruído surge exatamente nesses momentos, onde você não deu atenção para a sua linguagem corporal. O rosto também comunica. Sem falar, o nosso rosto diz se a gente está ansioso, se a gente está cansado, se a gente está de mau humor, se a gente está feliz. Portanto, cuide também com as expressões faciais. Quando o outro está falando, perceba que o seu rosto acompanha aquela comunicação. E muitas vezes, aquela pessoa que está falando, ela está percebendo a sua reação à fala dela. Então, se você está com um cliente, se você está com um colega, se você está com alguém da empresa, perceba também como você tem se comunicado com as suas expressões. Estamos falando de muitos elementos, é estar presente para muitas coisas, mas o que a gente quer nesse momento desse treinamento é despertar você para a importância de olhar para todos esses pontos. Quanto mais você estiver presente, mais o seu resultado vai ser assertivo a respeito da sua imagem. Uma boa oratória sempre joga a favor da sua imagem. Se você tem dificuldade em se expressar, em se comunicar, existem vários recursos que você pode buscar para desenvolver isso. Você pode fazer um curso de oratória, você pode fazer um curso de teatro, algo que realmente traga essa força na sua comunicação. A gente sabe que dentro dessa jornada da imagem, de estar presente para a imagem, muitas coisas você já deve estar percebendo que talvez você possa desenvolver. Qualquer ponto aqui que você já sinta que você pode melhorar, coloque no papel e ao longo do tempo você dá um pouquinho de atenção para que consiga trazer cada vez mais força para a sua imagem dentro da empresa. Falando de comunicação, a gente pode pensar também como você performa melhor nas reuniões virtuais. Alinhe primeiro a necessidade de abrir a câmera antes de entrar numa reunião e não cobre dos outros que essa câmera esteja aberta se isso não foi alinhado previamente. Porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para abrir a câmera e isso faz parte de uma rotina do novo mundo. Portanto, quem está promovendo a reunião, essa pessoa alinha antes se essa câmera será aberta ou não. Lembre-se, se você pediu essa reunião e você quer que as pessoas estejam de câmera aberta, você pode informar isso no convite. Se você não informou isso no convite, não cobre que as outras pessoas abram a câmera. É claro que a preferência é que a gente consiga se comunicar, da forma mais completa possível. E isso contempla voz e imagem.
mas nem sempre as pessoas conseguem estar com a câmera aberta. A sua postura comunica, então evite posturas de cansaço, abrição de boca, tudo que comunique ao outro um pouco de cansaço ou falta de energia. Isso é bem importante para o resultado da sua reunião. Cuide com a iluminação, cuide com os ruídos, portanto, use fones de ouvido. Prepare o background, prepare o ambiente onde você está nessa reunião para não trazer desorganização. Existem alguns recursos que você pode colocar dependendo do aplicativo que você vai usar para fazer a reunião, para trabalhar um fundo. Lembre sempre que não é só você que comunica nessa reunião, os elementos que estão à sua volta também falam muito. Se prepare para essa reunião, faça a barba, acorde, escove os dentes, faça uma maquiagem, esteja presente como se você fosse trabalhar e você estivesse fisicamente no ambiente, caso você esteja na sua casa. Não é porque você está em casa que a energia tem que ser da casa. Quando você está em casa trabalhando de casa, você tem que trazer a energia do trabalho para aquele momento. Então, é se preparar como se você estivesse indo para a empresa. E lembre, nas reuniões virtuais, evite peças que tragam muita informalidade, moletons com capuz, tudo que traga a sensação de conforto demais. Então, você pode sim vestir uma roupa na parte de cima que seja a roupa que você usaria para trabalho. E, muito importante, não coma em frente à câmera. Em momento de reuniões virtuais, no máximo um café, um chá e uma água para acompanhar aquele momento. Deixa a refeição para um outro momento. Importante você dar atenção ao traje. Então, camisetas de futebol, camisetas regatas ou a ausência da camiseta não funciona para o momento da reunião. Lembre da intenção de imagem e da expectativa da empresa. Você precisa estar alinhado para esse momento. Cuidado também com os vazamentos de áudio. Estamos cada vez mais utilizando o formato de reunião virtual e existe uma habilidade que precisa ser desenvolvida de controlar esse equipamento. Então, cuidado, feche o áudio no momento que o outro for falar e só abra o seu áudio quando você for falar. Em ambientes profissionais, evite os apelidos. A gente sabe que com o tempo criamos intimidade com o outro, a gente vai se tornando amigo e aí acabam surgindo ali momentos mais de informalidade. Porém, os apelidos precisam ser evitados, tanto nos e-mails, e-mail é uma ferramenta profissional, e também ao conversar no telefone. Mantenha a privacidade, mantenha a discrição, principalmente nessas ferramentas de contato. Jamais trate de assuntos pessoais nos e-mails da empresa. Responda todos os e-mails na hora. E se você não tiver a resposta, informe a outra pessoa que você está buscando por ela. Quando uma pessoa não estiver na sala, no ambiente, o telefone tocar, anote o recado com todas as informações. Lembre, não fale alto ao telefone, nem no corredor da empresa e nem na sala. É extremamente desconfortável porque atrapalha a concentração do outro e se a outra pessoa estiver no telefone, também atrapalha a conversa dela. Também é algo para você exercitar, porque tem pessoas que falam mais alto naturalmente. Mas quanto mais você estiver presente para sua imagem, mais você vai lembrar dessas dicas que eu estou te dando hoje. Também evite ficar o dia inteiro no telefone. O telefone ele é uma ferramenta importante e você precisa cuidar para que ele não te controle. Então, redes sociais, WhatsApp, eles precisam ser destinados aos momentos certos. Durante o expediente, fique focado na sua atividade. Vamos falar sobre o outro aspecto da imagem, que é o comportamento. Então, quando a gente fala de normas de convivência social, ou as boas maneiras e etiqueta, para que servem? Elas servem para manter o respeito e a harmonia das pessoas que convivem no dia a dia. Não é algo para ser identificado como chato ou antiquado. É simplesmente para reger essa nossa convivência de uma forma muito mais íntegra e harmônica. Alguns aspectos são bem importantes e muito esperados de você, colaborador, aqui dentro da Adesoft. O primeiro deles é ser pontual. Isso é tão importante que inclusive está nas normas e no guia de conduta que você recebeu. Esteja presente para os horários das reuniões, para os horários dos encontros, tudo que você tiver compromisso, coloque na sua agenda, coloque um alarme para despertar e não se atrase nem 5 minutos. 5 minutos já é atraso. Se antecipe 5 minutos para garantir que não vai ter erro.
Portanto, coloque isso como prioridade número 1 nas suas atividades e na sua rotina aqui dentro. Seja pontual. Respeite a diversidade. Evite falas preconceituosas. O mundo mudou. Estamos cada vez mais respeitando e olhando para o outro como um ser único. O mundo está em evolução. Há anos, talvez, os discursos que a gente tem trazido hoje sobre diversidade não faziam tanto sentido, porque não estávamos dando atenção para isso. Hoje, dentro das empresas, qualquer tipo de brincadeirinha pode ser dado como preconceito. Então, primeiro, se desconstrua. Preste atenção em quais falas e comportamentos você tem que pode machucar o outro. Mantenha relacionamentos pacíficos dentro da empresa. O que isso quer dizer? Você não é obrigado a amar e gostar de todo mundo, mas você sim precisa respeitar. E quando você respeita, você mantém um relacionamento pacífico. Então, evite também entrar em fofocas, entrar em discórdias, entrar em assuntos que não são relacionados à empresa. Quanto mais você fala do outro, mais você diz sobre você. Então é muito importante que nesse momento você foque na sua jornada e não se permita entrar em fofocas e discussões que não vão agregar para sua carreira. Como já falamos, evite o uso de redes sociais dentro da empresa. E mais, quando usar as redes sociais fora da empresa, cuidado, não fale mal da empresa. Evite risadas, evite conversas altas, evite excessos no ambiente corporativo. Estamos num local de trabalho e aqui precisamos manter a discrição, a elegância e a tranquilidade. Portanto, lembre, nada de conversas altas, nada de risadas altas. Se o toque do seu telefone for muito alto, baixe o toque, mude o toque, coloque algo discreto também. É importante que você esteja controlando o seu tom de voz e todos os seus aparelhos para que nada distraia ou deixe o colega desconfortável. Lembre, evite roupas que não conversem com a persona Edesoft. Por mais que seu estilo seja casual, seja criativo, seja sensual, aqui é um ambiente de elegância. O menos é mais. E esse também é um comportamento esperado de você nessa jornada. Seja comprometido com as suas tarefas. É muito importante que você cumpra os prazos. Seja comprometido. Se você tiver um deadline para cumprir, você tiver uma entrega numa data para cumprir e você não conseguir, converse com a outra pessoa que está esperando esse material ou esse resultado, diga o porquê, entenda o que pode ser feito, se não vai prejudicar o trabalho dela, mas cumpra os seus prazos. Isso é muito importante para os seus resultados aqui dentro. Conheça os valores da empresa. Nós já falamos no começo desse treinamento quais são os valores da Edesoft e nessa jornada você precisa ter esses valores enraizados. A gente quer que você saiba o que nos move aqui dentro. Portanto, saiba quais são os valores da Edesoft. Se preocupe com a sua higiene pessoal. Hálito, cabelo, suor, unhas, tudo precisa ser olhado no detalhe. Quanto mais você cuidar do seu asseio, da sua higiene pessoal, mais você vai trabalhar a favor da sua imagem. Estando com um cliente ou não, seja elegante à mesa. Sabemos que em casa a gente deixa toda a formalidade de lado, a gente quer um pouquinho mais de descontração, mas no ambiente corporativo você precisa estar atento às regras de etiqueta à mesa. Não palitar os dentes, não colocar os cotovelos à mesa, não comer de boca aberta, esperar e comer no ritmo das pessoas que estão com você. Se precisar um dia, em algum evento, segurar a taça, segure pelo cabo. Esse ponto é algo que você precisa também se desenvolver, caso não seja algo que você trouxe da sua cultura familiar. A etiqueta à mesa, hoje você busca muitas informações na internet, através de livros, do YouTube mesmo, de vídeos. Tudo que vai trabalhar a favor da sua imagem vai fazer você crescer profissionalmente. Portanto, dê atenção para todos esses pontos. Na mesa, também cuide com os excessos.
excesso de expansividade, de efusividade. A mesa é um lugar de tranquilidade. Então evite gritar, evite falar alto, evite telefone. É um ambiente onde a gente precisa manter a discrição e a elegância da persona Edesoft. O ambiente corporativo não é um lugar para você exceder nas perguntas e no interesse pelo outro. A intimidade ela vai somente até onde a pessoa permitir. Cuidado com a sua curiosidade. Você precisa sim se relacionar com seus colegas, mas não a ponto de trazer desconfortos para o outro. Cuidado com as perguntas, com as brincadeiras. Lembre, ambiente profissional exige limite, adequação, discrição e elegância. Dentro do ambiente corporativo, você tem um espaço destinado para comer, para tomar um cafezinho. Ali, não exagere na conversa. Não exagere no barulho, isso atrapalha o seu colega. Isso também vale para os espaços de elevador, para os espaços de corredor. Lembre, ambiente corporativo não é a hora da bagunça. Por mais que você esteja num horário de descontrair, de repente de poder desconectar um pouquinho, não é a hora de falar alto, de gritar, de conversar, de dar risadas, de assistir vídeos, de ver piadas. Deixe isso para depois do expediente. É proibido se alimentar nas mesas, portanto, nada de comer em cima da mesa. Se você usou um copo descartável, descarte no lugar certo, na lixeira correta. Evite colocar coisas em cima da sua mesa que não são do trabalho. Nada de enfeites, nada de muita informação. O espaço de trabalho é o espaço de trabalho. Nos toaletes corporativos, lembre, depois de você, o outro vai usar o espaço. Portanto, mantenha a higiene do ambiente preocupado com o seu colega. Lembre de dar a descarga, de limpar a pia depois do uso das escovas de dentes e fio dental. Quanto mais você se preocupar com o colega, mais você está trabalhando a favor da sua imagem também. No seu WhatsApp, mantenha uma foto que traga toda a sua credibilidade e a mensagem que você quer transmitir. No começo desse treinamento, eu perguntei: qual a sua intenção de imagem? O que você quer comunicar com a sua imagem? Se você fez o exercício, se você anotou no papel com a caneta quais são esses atributos que você quer trazer para a sua imagem, lembre que em todos os pontos de contato com as pessoas, essa essência precisa aparecer. Isso vale para sua foto do WhatsApp. Rede social é um ambiente que você precisa cuidar dessa mensagem. Não é porque você está no final de semana que tudo vale. Porque as pessoas que trabalham com você, a sua empresa continua te observando. Então, se você quer ter a sua intimidade preservada, mantenha um perfil fechado ou discreto para que nada exceda a mensagem que você quer trazer positiva para você e sua comunicação. Inclusive, o seu LinkedIn precisa estar atualizado. Coloque o seu novo cargo da Edesoft no LinkedIn, atualize também a foto, as descrições, para que tudo esteja conectado com a sua personalidade, o seu profissional, o seu cargo e quem você é nessa jornada com a Edesoft. A marca da empresa Edesoft, ela precisa ser carregada por você 100% do tempo. Então, independente do seu horário de trabalho, se ele vai das 8 às 18, depois das 18 você continua representando a empresa. Por isso, a Edesoft espera que você esteja sempre conectado com a essência. Elegância, credibilidade, liderança e principalmente discrição. O treinamento de hoje é isso. A área de treinamentos agradece. Não esqueçam de realizar o formulário de qualidade do treinamento e também o de avaliação do treinamento. Obrigado.